aqui para a lição da quinta-feira, onde o título traz contemple-o, e o verso 27, o complemento do texto que vimos, vai ser focalizado. Eu vou pedir para a produção então colocar o Lucas 22, 27, que diz assim: pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Em claro contraste com o desejo dos discípulos de serem superiores, de serem servidos, de ocuparem posições, de supremacia, e, ao contrário de disputar quem eram os maiores e melhores, né, nós vemos em Jesus um exemplo extremo de humildade. Ele disse: no meio de vocês eu sou como quem serve. Irmãos, no meio de vocês eu sou como quem serve, eu sou um servo. Quem queria se comparar a um servo? Ninguém. Lá no cenáculo, quando Jesus instituiu o lava-pés e faltou o servo e ninguém se dispôs a lavar os pés dos colegas, Jesus tirou a sua túnica, pegou uma toalha, cingiu-se com ela, e ele foi lavando os pés um a um dos discípulos. Ele diz: olha, vocês serão felizes. João 13, 17. Bem-aventurados sois se vocês fizerem desta maneira. Jesus sabia, irmãos, que a humanidade precisava dele mais do que tudo. Dia após dia, Jesus estava atento às necessidades das pessoas, porque ele reconhecia a necessidade da humanidade. Jesus abriu mão do céu, da realeza celestial, do trono do universo, e veio, se entregou a esta missão suicida, essa missão de vida e morte que culminou com a sua morte pela raça humana, para que nós tivéssemos esperança de viver uma vida diferente dessa vida egoísta, mesquinha, de quem só pensa em si mesmo, de quem só olha para si mesmo. E aí a lição nos traz, na pergunta número 6, o grandioso texto de Filipenses 2, 3 a 8, que nós estudamos de forma profunda no trimestre passado, quando estudamos a carta de Paulo aos Filipenses. E aqui nós somos mais uma vez lembrados que ninguém considere a si superior. Pelo contrário, considere os outros superiores a si mesmo. Aqui Jesus não está falando que nós não precisamos prestar atenção nas nossas necessidades e nem deixar de reconhecer o nosso valor. Apenas ele diz para não vivermos somente para nós. Nós somos chamados a reconhecer o valor das demais pessoas. Isso não significa que não venhamos a reconhecer o nosso valor. Basta que reconheçamos a fonte de onde vêm todas estas dádivas e que glorifiquemos a Deus por isso. E aqui então a lição diz que quando olhamos para Jesus, tudo mais perde importância, inclusive nós mesmos, e qualquer ideia de grandeza pessoal ficam sem sentido. Quem ele é e o que ele fez e o quanto ele ama suas criaturas passam a ocupar, quando olhamos para Cristo, quando contemplamos, o centro da nossa vida. E o ego, então, ele é subjugado, ele é posto em sujeição. Por isso, a lição contemple-o é contemplar a Jesus. Jesus, que nome lindo e poderoso, diz aqui a lição. Que nome precioso. Ele é o exemplo perfeito de humildade. À medida que conhecemos mais sobre ele, é que nós vamos entender e que entendemos o quanto ele fez por nós, é que nós vamos também compreender o quanto dele necessitamos. E quanto mais nos aproximarmos dele, mais amaremos as suas palavras e mais amaremos imitá-lo em nosso viver. E essa imitação tem muito a ver com o nosso trato com as pessoas, a maneira como nós lidamos e tratamos as pessoas, servindo-as, vivendo para abençoar os outros e não só para sermos servidos e para sermos abençoados. Que reflexão preciosa e poderosa. Se até os discípulos, irmãos, que conviveram tão perto de Jesus, resvalaram várias vezes querendo saber discutindo entre eles quem era o maior, alerta piscante aí para nós. Precisamos realmente estar alertas, estarmos sobreavisados
para que não sejamos engolidos por nossa autossuficiência, por nosso orgulho, por nosso senso de superioridade, por conta de raça, nome, etnia, posição social, recursos, talentos, enfim. Não é isso que define o nosso valor. E dessa maneira colocamos um ponto final na lição da quinta-feira.